da graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. O telhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças. Mais animado, 1, 2 e... 3! O amor de longe voltou só para me ver. Olá, bem à moda antiga, vamos às notícias do dia, ou da tarde, ou da manhã. Bem, Rui Pinto se recusa a colaborar com Justiça Portuguesa, diz o JN. Na mesma edição fala que vai faltar combustíveis em Portugal por conta da greve. E dizem que o Porto já vai vencendo o Liverpool. Acho que ainda não, porque o jogo ainda está para começar. Bem, hoje vamos falar dos mídia, ou das várias modalidades de comunicação jornalística. Temos conosco a professora Andréa Vilhena, de Pedras Rubras, que tem um desafio belíssimo. Ela ensina seniores a produzirem conteúdo para jornal. Olá, Andréa, seja bem-vinda. Olá, obrigada. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. Do outro lado, temos a jovem e miúda Bruna Lopes, que está em formação profissional no laboratório de televisão da Fernando Pessoa, já fazendo imagens e imagens e imagens. Aliás, é a primeira vez que nós teremos nesse programa Encontros e Ações imagens não geradas pela Bruna. Obrigada. E a audiência já reclama que caiu a qualidade. Não, brincadeira. Eduardo, Miguel, Diogo fazem tão bem quanto. Bom, então vamos ao nosso trabalho, à nossa conversa sobre produção de conteúdos para jornalismo. Andréa, imagino que o seu aluno ou aluna mais jovem tem para mais de 60 anos. Sim, sim. E imagino que ele nunca deve ter pensado em fazer jornalismo ou fazer jornal. Como tem sido esse desafio de prepará-lo para trabalhar com algo tão específico e, ao mesmo tempo, tão apaixonante? Tem sido um processo lento e tem caminhado um passo de cada vez. Inicialmente foi o trabalho de prepará-los para a ideia de frequentarem uma disciplina que se chama Oficina dos Mídia. Até com teoria. Sim, até com E teoria. eles se empolgaram. Gostaram da ideia, aceitaram bem. Depois foram aderindo e a partir daí já foi mais fácil. Já estavam integrados, já começaram a compreender o que é que se pretendia com aquela disciplina, apreenderam alguns conceitos teóricos e agora já estão a entrar na fase prática, em que colocam a mão na massa, por assim dizer, para fazer o seu próprio trabalho, que resulta numa peça que depois é publicada no jornal que nós temos no Centro Educativo. Eles já têm leitores. Já têm. Que bom, que bom. A Bruna, ao contrário. A Bruna já veio para cá querendo fazer comunicação, televisão. Sim. E hoje está fazendo tudo em televisão. Como é que é a sua história? Sim, eu vim inicialmente com a ideia de fazer jornalismo, de estar em frente a uma câmara e falar para uma câmara. Estar à frente, é o glamour da televisão. Sim, era esse o meu objetivo. Mas depois que vim para o laboratório, aprendi a fazer novas coisas, a fazer câmara, e eu adorei estar atrás das câmaras, a fazer planos, a filmar as pessoas, adorei isso. O adorei significa que é mais confortável estar por trás das câmeras do que nesse momento, nessa luz forte? Sim, sinto-me muito mais à vontade de estar atrás de uma câmara do que em frente. Beleza. Professora Andréa, os alunos, então, apuram notícias, redigem conteúdos e tem, inclusive, alguns quadros ou sessões em que eles falam da própria história. Tem sido fácil extrair esses conteúdos deles? Tem sido uma iniciativa recente. Isso não começou há muito tempo, por isso ainda estamos a aprender com eles e eles a aprender connosco. Os resultados que eu já vi dá a impressão de que já está há muito tempo fazendo esse trabalho com eles. Sim, de modo teórico, eles já apreenderam alguns conceitos. Agora, colocá-los na prática é recente, começaram ainda há pouco tempo, inclusive surgiu uma nova rúbrica no jornal, um novo espaço, que é o Repórter Sénior. Repórter Sénior, olha que coisa bacana. O Repórter Sénior, que eles fazem as suas próprias reportagens. E quem escolhe a pauta daquele repórter sênior daquela semana? Eles escolhem ou você dá uma sugestão de assunto, de tema?
Nós temos algumas atividades que vão decorrendo ao longo da semana na Universidade Sénior. Sim. Portanto, como eu não posso estar a acompanhar todas, já vou delegando essa tarefa em alguns alunos. Portanto, eles já vão com o intuito de recolher informações que serão utilizadas mais tarde na construção da reportagem. Ou seja, e você já é a tem chefe essa de tarefa. redação, descentraliza. Sim, vamos dizer que sim. Eles vão ao campo, apuram bem. Apuram os factos, Maravilha. já têm uma noção do que é preciso extrair, o que é preciso trazer, e depois, em conjunto, claro que eu vou dando as orientações, vamos construindo a peça. Maravilha. Bruna, aqui você faz de tudo, ou seja, Sim, vocês sim. são preparados para locução, pivô, âncora, entrevistas em direto, câmeras, enfim. Como é que você vê esse trabalho multidisciplinar? Você sai pronta para tudo, mas, ao mesmo tempo, é muita coisa ao mesmo tempo. Sim, eu acho que se a faculdade oferece isto, eu acho que é uma boa oportunidade para... Acho que as pessoas deviam mesmo aproveitar, porque nós saímos daqui e já aprender a fazer tudo, câmara, realização, e depois nós já sabemos fazer tudo. E eu acho que é bom para a área de trabalho. Claro. Nós queremos Isso é uma prática em Portugal, na Europa de um modo geral, ou seja, o jornalista ele está apto a fazer tudo? Sim, eu acho que sim. Eu acho que Não há deveria aquela também. separação entre quem aparece na telinha e acaba ficando famoso, alguns até se perdem achando que não é jornalista e que é artista. Sim, eu E acho... os outros que são, às vezes, chamados de operários, que fazem os bastidores. Eu nunca concordei muito com essa distribuição das tarefas. Deixa eu voltar para Pedras Rubras. Tem já algumas evidências do que eles fizeram, não tem, professor André? O que você pode mostrar para a gente de que seus alunos já produziram? Sim. Alguns, inclusive, já estiveram aqui nesses estúdios dando entrevistas. Sim, eles estiveram cá. Depois, essa visita aqui aos Deixa eu estúdios mostrar ali. também foi aproveitada para fazer uma peça. Séniores contam experiências de vida, porque eles vinham a relatar um pouco daquilo que tinha sido a sua história de vida. Sim. E agora estamos também a pegar, digamos, nesta deixa para dedicar-lhes um espaço no qual eles podem dar largas à sua criatividade e não cingi-los tanto aos critérios jornalísticos, Perfeito. mas podem expressar os seus sentimentos e podem produção. contar um pouco sobre aquilo que têm sido as suas experiências de vida mais marcantes ou até mesmo a passagem pela Universidade Sénior. Perfeito. Eles estiveram cá, fato, deram entrevista. Além deles serem a notícia, eles produziram a retratação da notícia. Então, isso lembra um pouco esse novo modelo de se produzir jornalismo, de se consumir jornalismo. Ele passa de leitor para utilizador, produtor de notícias, e eles, na prática, com seus 70 anos, fazendo exatamente o que os jovens já fazem porque são nativos digitais. Bruna, por exemplo, eu comecei falando do jornal de hoje, então datei. Hoje é 17 de abril, quase Porto e Liverpool, que vai ser uma vitória histórica do Porto. Bom, mas a gente nem fala mais bom dia ou boa tarde, porque quem decide o momento de assistir a peça é o espectador. Você já nasceu nesse mundo, e como é que você vê essa produção quase que atemporal? Ou seja, é factual, tivemos um incêndio doloroso em Paris, ponto. Mas as pessoas vão assistir isso no tempo de cada um deles. Como é que você vê esse desafio a mais para a gente do jornalismo? Sim, eu acho que, de certa forma, é bom. Porque eu acho que as pessoas também, hoje em dia, querem saber as notícias logo em direto e querem saber o que é que está a acontecer no mundo e assim, mas ao vermos nas redes sociais, quando nós quisermos ver, eu acho que, de certa forma, é uma coisa boa, porque nem toda a gente pode ver naquele momento, mas a qualquer momento a pessoa pode ver o que está a acontecer. Tudo muito dinâmico, tudo muito vivo, mas Sim. nós temos talvez o compromisso maior com o conteúdo. Sim. E em tempo de fake news, o risco é alguns que se atrevem a fazer e não fazem bem feito. Deixa eu voltar para Pedras Rubras. Eu vi algumas reportagens, por exemplo, a Fátima Ribeiro falou aqui sobre a história de Valdevez, Arcos de Valdevez. Sim, e sim. ela está na edição atual falando exatamente dessa história. Tivemos aqui também o técnico de futebol Vitor Duarte. Andrade. Vitor Andrade.
E ele também já fez uma matéria, um artigo, Quem é Quem, falando da própria história. Ou seja, a gente conversa aqui no formato televisão, que o tempo é cruel conosco, e depois você amplia isso com mais informação. Então, há também uma complementação de mídia, uma convergência de mídias. Espontaneamente, você vem pensando nisso ou por acaso aconteceu e vem dando certo? Portanto, foi uma ideia que foi surgindo com a continuação do projeto do jornal. O jornal surgiu apenas com uma capa, só para destacar as atividades que se iam fazendo da Universidade Sénior e também no Centro Educativo, porque a instituição abarca essas duas valências. E depois, com a continuação e com a criação de novas rúbricas e também com a envolvência dos séniores nesta disciplina da Oficina dos Media, acabamos por alargar mais o leque do jornal e as coisas estão caminhando assim, lentamente, mas estão a surgir novas ideias. Ou seja, é uma contação de história obedecendo aos formatos dos veículos e, ao mesmo tempo, garantindo que aquela história seja bem contada para quem nos acompanha depois. Sim, portanto, o jornal tem um caráter factual, baseia-se efetivamente nas atividades que realizamos dentro ou fora da Universidade Sénior, incluindo visitas ao exterior, que os séniores protagonizam, mas também entre algumas atividades que se desenrolam no interior da instituição. Paralelamente a isso, damos largas a essa parte da criatividade, que eles podem agora relatar melhor um pouco a sua história de vida, e também podemos trabalhar com eles o alargamento e a expansão da informação no formato de reportagem, que é o repórter sénior. É o próprio protagonismo deles, o que é muito bacana, até pela história de vida que eles trazem. Bruna falou no começo que queria fazer televisão pelo charme que é e tal, mas a televisão espanta de vez em quando. Alguns colegas de outros cursos já fogem de você quando vê você chegando com a câmera na mão? Sim, muitas vezes. Porque sabe que você vai pedir uma... Pois, nunca estão dispostos a dar uma entrevista. Também deve ser a vergonha. Eu acho que deve ser isso. Mas para quem faz é algo... É assim, nós tentamos. Eu tenho que tentar, não é? Que eles falem, quando nós vamos fazer entrevistas, nós tentamos sempre que eles falem para nós, que nos digam o que é que está a acontecer e falem sobre o tema que nós queremos falar. Mas eles fogem muitas vezes. Isso. Beleza. André, no seu doutoramento, você trabalha exatamente isso. Os formatos das mídias, dos mídias, você trabalha um pouco essa questão da forma de recepção. Então, o seu projeto, de alguma maneira, já aplica aquilo que você fez enquanto academia, enquanto literatura, ou não? Sim, vai ao encontro. É um laboratório espontâneo e bastante diferente, porque são pessoas que não se imaginavam produzindo conteúdo. Sim, portanto, o foco da minha tese de doutoramento é educação para os média, baseado num plano de formação aplicado e testado com alunos do ensino básico e secundário. Paralelamente à minha tese, já concluída, surgiu esta possibilidade de criar a disciplina e então adequar os conteúdos desse plano de formação proposto em academia ao público sénior. Olha, seja televisão ou seja jornal, tem um tempo de fechamento da redação, ou seja, da edição. Então, a gente já está caminhando para isso. Lamentavelmente, temos que encerrar. Bom, quando você fala desse trabalho de preparar o leitor para que leia melhor o jornal. Quem lê jornal sabe mais, mas é preciso saber ler o jornal até em função das notícias falsas. Como é que você pensa nesse assunto? O quanto as fake news te assusta na medida que você faz um trabalho correto, jornalisticamente falando, mas concorrendo com pessoas que brincam de fazer jornalismo sem o compromisso com a verdade noticiada. Sim, as fake news estão a crescer cada vez mais no nosso mundo e eu acho que o jornalista também deve saber onde é que vai buscar as suas fontes e eu acho que o leitor, acho que também devia ver, investigar mais e não dar valor só ao que gosta. Perfeito. Também ir ver onde é que o jornalista foi buscar esta informação e acreditar se achar que está correto, mas também investigar. Então, como ação concreta, para encerrar, eu diria que a gente pode seguir na linha da professora Andréia, ou seja, todos devemos produzir jornalismo, mas
sabendo sabendo fazê-lo. Sim. Então, essa literacia dos mídias, na verdade, é garantir que a qualidade do que é noticiado não se perca em notícias não verdadeiras, até pelo compromisso com as pessoas que nos leem e que reproduzem o que leem da gente e que fazem a multiplicação da notícia. Foi um prazer tê-las aqui. Eu queria que vocês se despedissem do nosso programa. Sim, foi um prazer estar aqui convosco. Foi muito agradável. Vira notícia? Possivelmente. E você volta para as câmeras depois. Vou voltar para as câmaras. Um grande abraço para você e viva o jornalismo nosso de cada dia. Um grande abraço. No Largo da Graça já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Talhado para mim, mal o conheci, eu achei desse modo. Logo pude perceber o fado que ia ter, por ver nele o fado todo. Chega de tragédias e desgraças. Mais animado. 1, 2 e... 3!